Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Estamos aqui em mais um dia do nosso desafio, 142 dias. Hoje eu estou aqui no aeroporto para embarcar já. Estou entrando hoje mais cedo, aqui às 4h42 da manhã, para que a gente possa estar junto na nossa leitura, dando continuidade ao nosso desafio. Graças a Deus. Então eu encontrei um lugar aqui em pé mesmo para eu poder fazer, menos barulhento, para conseguir fazer aqui a nossa live e a nossa leitura, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, Deus, em nome de Jesus, por mais essa oportunidade de nós estarmos juntos aqui, dando continuidade a esse propósito da leitura da Bíblia em 142 dias. Deus, obrigado por cada pessoa que o Senhor tem conectado nesse desafio. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de lermos a Tua Palavra. Obrigado, Deus, pelos ensinamentos, porque o Senhor tem nos ensinado, nos desafiado, Deus, nos mostrado a Tua verdade que liberta, que transforma, Deus. E eu te louvo por isso, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua direção, Senhor. E obrigado, Deus, porque nós podemos estar em Ti, Deus, guardados pelo Senhor, comprados pelo Teu sangue, pertencendo ao Senhor. E podemos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Deus. Nós escolhemos servir ao Senhor, nós escolhemos andar na Tua presença, nós escolhemos viver a Tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, Deus. Obrigado, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para enxergarmos as maravilhas da Tua Palavra, as verdades da Tua Palavra para as nossas vidas, os tesouros da Tua Palavra, Senhor, que possamos encontrar em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Então vamos dar continuidade aqui a Juízes. Ontem nós terminamos o livro de Josué, completamos aí Josué e vamos começar hoje o livro de Juízes. Como eu falei ontem, então o povo de Israel se estabeleceu na terra prometida. Josué levou o povo a esse lugar, a esses lugares, conquistaram ali os territórios, conquistaram a terra prometida e se estabeleceram na terra prometida. E então começou um tempo que é o tempo dos juízes, que nós vamos ler agora no livro de Juízes. Juízes, então, capítulo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, entreguei a terra nas suas mãos. Então disse Judá a Simeão seu irmão: sobe comigo à herança que me coube por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo à tua herança que te coube por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e mataram deles em Bezeque 10.000 homens. Acharam Adoni-Bezeque em Bezeque e pelejaram contra ele. Mataram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas o perseguiram e o prenderam. Cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, mataram seus moradores a fio de espada e queimaram a cidade. Depois os filhos de Judá desceram para pelejar contra os cananeus que habitavam na região montanhosa do Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome era outrora Kiriate Arba, e feriram Sesai, Aimã e Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debi, que outrora se chamava Kiriate Sefer. Disse Calebe: a quem atacar Kiriate Sefer e a tomar, darei a minha filha Áquisa por mulher. Otiniel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Calebe, tomou-a. Assim Calebe lhe deu a sua filha Áquisa por mulher. Certo dia, vindo ela a ele, persuadiu-o que pedisse um campo ao pai dela. E quando ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: que é que tens? Respondeu ela: dá-me um presente.
visto que me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas. Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com o povo. Então foi-se Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam na cidade de Zefate, e totalmente a destruíram. Por isso chamou-se esta cidade Ormá. Tomou ainda Judá a Gaza e a Ascalon e a Ecrom, com os seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá. Este despovoou a região montanhosa, mas não expulsou os moradores do vale, porque tinha carros de ferro. Como Moisés havia prometido, deram Hebrom a Calebe, que dali expulsou os 3 filhos de Enaque. Os filhos, porém, de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Repetindo, 21. Os filhos, porém, de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiram também os homens da tribo de José com Betel, e era o Senhor com eles. Eles mandaram homens para espiar Betel, cujo nome anteriormente era Luz. Viram os espias um homem que saía da cidade e lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade e usaremos de bondade para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, mataram os moradores da cidade à espada, mas aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então ele se foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade e pôs-lhe o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã e suas vilas, os de Taanaque e suas vilas, os de Dor e suas vilas, os de Ibleão e suas vilas, nem os de Megido e suas vilas, pois os cananeus estavam decididos a habitar naquela terra. Quando, porém, Israel se tornou forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, contudo não os expulsou de todo. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gézer, mas os cananeus ficaram habitando no meio dele em Gézer. Tampouco expulsou Zebulon os habitantes de Quitrom e os de Naalol, os quais ficaram habitando no meio dele, mas foram sujeitos a trabalhos forçados. Tampouco expulsou Azer os moradores de Aco, de Sidom, de Alade, de Aquisibe, de Elba, de Afeque, nem de Recobe. Assim, os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra. Tampouco expulsou Naphtali os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra, e os de Bet-Semes e Bet-Anate foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus impeliram os filhos de Dan para a região montanhosa e não os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalbim. Mas logo que o poder da casa de José aumentou, foram sujeitos a trabalhos forçados. Foi o território dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde Sela e dali para cima. Juízes capítulo 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, com o juramento, havia prometido a vossos pais, e vos disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco, e não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes serão vossos adversários, e os seus deuses vos serão por armadilha. Tendo o anjo do Senhor acabado de falar essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a voz e chorou. E chamou aquele lugar Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo,
foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos líderes que sobreviveram a Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito. Seguiram outros deuses entre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram. Provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou nas mãos dos invasores, que os saquearam. Entregou-os nas mãos dos seus inimigos ao redor, aos quais não mais puderam resistir. Por onde quer que saíam para lutar, a mão do Senhor era contra eles, para o mal, como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aperto. Então levantou, verso 16, Juízes capítulo 2, verso 16. Então levantou o Senhor juízes, que os livraram das mãos dos que os despojavam. Contudo, não ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho pelo qual seus pais andaram, em obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias desse juiz, pois o Senhor se arrependia em razão do seu gemido, por causa dos que o apertavam e o oprimiam. Quando, porém, o juiz falecia, os filhos de Israel se desviavam e se corrompiam mais do que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não deixavam as suas obras nem a sua obstinação. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porque este povo violou a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para provar a Israel, e ver se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar essas nações, e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Juízes capítulo 3. Estas são as nações que o Senhor deixou ficar, para pôr elas prova a Israel. Para pôr elas prova. Repetindo, Juízes capítulo 3, verso 1. Estas são as nações que o Senhor deixou ficar, para pôr elas provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas aprendessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam disso. 5 líderes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram a fim de por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que tinha ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Assim habitaram os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram de suas filhas para si mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses.
Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esqueceram-se do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e ao poste sagrado. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Quando, porém, clamaram ao Senhor, o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais moço de Calebe. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor entregou nas suas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu. Então a terra teve sossego por 40 anos, até que faleceu Otiniel, filho de Kenaz. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque os israelitas tinham feito o que era mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu Israel, tomando a cidade das palmeiras. Os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. Por intermédio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Ora, Eude fez uma espada de 2 gumes do comprimento de um côvado, e cingiu-a debaixo das suas roupas, à sua coxa direita. Apresentou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas, que era muito gordo. Acabando Eude de entregar o tributo, despediu a gente que o trouxera. Voltou, porém, do lugar onde estavam as imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal, e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: Cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão, que o rei tinha para si só, onde estava assentado, e disse: Tenho para ti uma palavra de Deus. E Eglon levantou-se da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou da espada de sobre a coxa direita e a cravou em seu ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. Eude não tirou a espada do ventre, e a gordura se fechou sobre ela. Então Eude, saindo ao pórtico, fechou atrás de si as portas do quarto e as trancou. Tendo ele saído, vieram servos do rei e encontraram as portas da sala de verão trancadas, e disseram: sem dúvida ele está fazendo suas necessidades na sala de verão. Esperaram até ficarem alarmados, e como ele não abria a porta da sala, tomaram a chave e a abriram, e viram o seu senhor morto, caído no chão. Eude escapou, enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Entrando ele, tocou a trombeta na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. Ordenou-lhes: segui-me, pois o Senhor vos entregou nas mãos os vossos inimigos, os Moabitas, os vossos inimigos, repetindo, verso 28, ordenou-lhes: segui-me, pois o Senhor vos entregou nas mãos os vossos inimigos, os Moabitas. Desceram após ele e tomaram os vales do Jordão contra os Moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Nessa ocasião, mataram dos Moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra teve sossego por 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel.
Então aqui nesse período dos juízes, né, o povo de Israel, depois de se estabelecer na terra prometida, ainda conquistando alguns territórios, eles começaram a se afastar, né? O texto diz que tristemente eles se esqueceram, né, daquilo que Deus tinha feito por eles, tirando-os do Egito, depois que passou Josué, e começaram a se voltar a outros deuses. Deus então subjugava ali com algum inimigo que usava para tratar com o povo de Israel, entregando-os na mão desse inimigo. E aí, eles, depois de sofrer na mão desse inimigo, eles clamavam ali ao Senhor, e o Senhor levantava esse juiz, esse libertador, como foi aqui o Otiniel e como foi depois o Eude. O Eude foi um insano, né? Eude foi muito doido. Eude, enquanto estava ali o rei Eglon subjugando Israel, Eude foi lá para poder lhe pagar o tributo, levou uma espada pequena presa na sua coxa. Quando chegou lá, ele falou: eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Qual a palavra de Deus? Ele arrancou a espada e ele enfiou a espada no bucho lá do rei Eglon, que era muito gordo, e aí entrou a espada com a mão dele para dentro da barriga dele, né, ali, e até aquele punhal, aquela espécie de, aquela mini espada dele ali, a gordura cobria ela por completo, e aí aquele rei morrer ali. Aí ele trancou a porta, os soldados acharam que estava, né, defecando ali, fazendo suas necessidades, até talvez por causa do cheiro, como foi na barriga, provavelmente saiu ali, né, as entranhas dele, os intestinos junto ali, as fezes, e aí ficou aquele cheiro. Eles pensaram que ele estava fazendo as necessidades dele, ficaram esperando. Enquanto isso, ali o Eude fugiu e proclamou a liberdade para Israel, né? Então ele foi muito ousado ali, muito corajoso, muito valente, muito insano ali, né, para poder derrotar aquele rei que subjugava Israel. Então cada um deles, a gente vai ver aqui no livro de Juízes, vários desses libertadores, né, que foram ali usados por Deus, que foram ali levantados quando o povo de Israel se esquecia do Senhor, se voltava para outros deuses, começavam a ser subjugados pelos inimigos, clamavam ao Senhor, Deus levantava um libertador, vinha, salvava eles, passava o tempo desse libertador, desse juiz, aí eles voltavam de novo a fazer o que desagradava a Deus, era novamente subjugado. A gente vai ver esse ciclo se repetindo aqui, né, no livro de Juízes. Juízes capítulo 4, então. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eude. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que então habitava em Arosete Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel nesse tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel procuravam-na para resolver suas causas. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, te ordena: vai, leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon ao monte Tabor, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e com as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, ireis, mas se não fores comigo, não ireis. Respondeu ela: certamente irei contigo, mas não será tua a honra desta expedição, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará Sísera. Levantou-se Débora e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou Zebulon e Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se separado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaanaim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Então Sísera
convocou todos os seus carros, 900 carros de guerra, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete a Goim, até o ribeiro de Quizon. Disse então Débora a Baraque: levanta-te, este é o dia em que o Senhor entregou já Sísera nas tuas mãos. O Senhor saiu na tua frente. Assim Baraque desceu do monte Tabor, e com ele 10.000 homens. O Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Baraque, contudo, perseguiu os carros e o exército até Arosete a Goim. Todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, até não ficar só um homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, porque havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã de Éber, o queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Entrou ele na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: tenho sede, dá-me, peço-te, de beber um pouco de água. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Ela lhe disse: põe-te à porta da tenda. Se alguém vier e te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi-se mansamente a ele, enquanto estava em profundo sono e muito cansado. Ela cravou-lhe a estaca na têmpora, de sorte que penetrou na terra, e assim ele morreu. Baraque chegou, perseguindo Sísera, e Jael saiu-lhe ao encontro e disse: vem, te mostrarei o homem a quem busca. Entrou ele na tenda e encontrou Sísera morto, com a estaca na têmpora. Assim Deus humilhou naquele dia Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel prevalecia cada vez mais contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Então aqui nesse capítulo 4 a gente vê outra história dessas insanas aqui de Juízes. Aqui uma mulher que conquistou essa vitória, porque Débora, que era uma profetisa e liderava Israel, liberou essa palavra, que a vitória seria dada nas mãos de uma mulher. Porque quando ela falou ali, para o Baraque, quando ela falou para Baraque que ele iria conquistar, ele ficou meio amedrontado ali, o texto dá a entender isso, e ele disse que só iria se ela fosse junto, e aí, por causa disso, ela disse: o Senhor vai até dar a vitória, mas vai ser a mulher que vai receber a honra dessa vitória. E aí o Sísera, que era o comandante do exército de Jabim, o rei de Canaã, vai lá e consegue fugir das mãos de Baraque, e só se tinha a vitória quando vencia o comandante, E aí ele consegue fugir e vai parar na tenda de Jael. Chega lá na tenda de Jael, ela deixa ele se deitar, ele se deita, pede água para ela, ela vai dar o leite para ele, e aí ela, insana também, Jael muito insana ali, o que ela faz? Ela pega uma estaca na tenda, pega um martelo e ela crava a cabeça dele na terra. A mulher foi muito doida, cravou a cabeça do inimigo ali, do comandante Sísera, do exército de Jabim, e assim eles derrotaram ali Jabim, o rei de Canaã, com a vitória que foi dada por meio de uma mulher. E aí agora no capítulo 5 a gente tem um cântico de Débora, que inclusive exalta Jael por esse seu feito, por ter livrado Israel, por ter sido essa mulher, que Jael, ela foi a mulher que foi chamada, a outra mulher além de Maria, na Bíblia, que foi chamada de bem-aventurada, como Maria foi, também foi Jael, justamente por causa desse feito, onde ela livrou Israel, matando ali Sísera, aquele comandante do exército inimigo. Vamos lá, Juízes capítulo 5. Então cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele dia, dizendo: quando o chefe se põe à frente em Israel, quando o povo se oferece voluntariamente,
louvai ao Senhor. Ouvi, ó reis, dai ouvidos, ó governantes. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando caminhaste desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor e até o Sinai, diante do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas. Os viajantes tomavam caminhos tortuosos. Cessaram as aldeias em Israel. Cessaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Quando escolhiam deuses novos, logo a guerra estava às portas. E para os 40.000 em Israel não se via escudo ou lança. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereçam entre o povo. Louvai ao Senhor. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, leva presos a teus prisioneiros, tu, filhos de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres e do povo. Desceu o Senhor por mim contra os poderosos. De Efraim desceram os que tinham a sua raiz em Amaleque. Benjamim estava entre os teus povos. De Maquir desceram os comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os líderes de Issacar foram com Débora. Sim, Issacar estava com Baraque, seguindo apressado para o vale. Nas correntes de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Por que ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben houve muita inquietação. Gileade ficou do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve com seus navios? Azé assentou-se nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naphtali, nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não tomaram despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas, desde as suas órbitas pelejaram contra Sísera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, com força. Então as unhas dos cavalos feriram a terra, na fuga precipitada dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, disse o anjo do Senhor. Duramente amaldiçoai aos seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor e seus heróis. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu coalhada. A estaca estendeu a mão esquerda, e ao martelo dos trabalhadores a direita. E matou Sísera, rachando-lhe a cabeça. Furou e trespassou-lhe a têmpora. Entre os seus pés se encurvou, caiu e ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Sísera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que demora o ruído das suas carruagens? As mais sábias das suas damas responderam a ela, e ela respondia a si mesma: não estão achando e repartindo despojos? Uma ou duas moças a cada homem? Para Sísera, despojos de várias cores, despojos de estofos de várias cores, despojos de estofos tingidos, bordados de várias cores, para o meu pescoço. Assim, ó Senhor,
pereçam todos os teus inimigos, mas os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra teve sossego por 40 anos. Juízes capítulo 6, então, o nosso último capítulo de hoje, Juízes capítulo 6. Os filhos de Israel, porém, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento, ovelhas, bois nem jumentos em Israel. Subiam com seus rebanhos e tendas, como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos. Entravam na terra para a destruir. Assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da terra da servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quanto vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Eu vos disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no tanque de prensar uvas, para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da minha família. Tornou-lhe o Senhor: eu serei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão: se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui, até que eu volte trazendo o meu presente e o ponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Gideão foi para casa e preparou um cabrito e bolo sem fermento de 1 efa de farinha. Pondo a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe tudo até debaixo do carvalho e apresentou ao anjo de Deus. O anjo de Deus, porém, lhe disse: toma a carne e os bolos sem fermento, põe-nos sobre esta rocha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou na carne e nos bolos sem fermento. Então subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, que vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor, porém, lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Até o dia de hoje está o altar em Ofra
dos Abiesritas. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste sagrado que está ao pé dele. Edifica ao Senhor, o teu Deus, um altar no cume deste lugar forte, na forma devida. Toma o segundo boi e o oferece em holocausto com a lenha que cortaste do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Mas, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se os homens daquela cidade de madrugada, encontraram o altar de Baal derrubado, o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isso? E perguntaram, e investigando, concluíram: foi Gideão, filho de Joás, que fez isso. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga para fora teu filho, ele deve morrer, porque derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Joás, porém, disse a todos os que se puseram contra ele: defendereis Baal? A vez de livrá-lo? Qualquer que por ele lutar, ainda esta manhã, será morto. Se ele fosse Deus, poderia defender-se, quando alguém lhe derrubou o altar. Pelo que naquele dia chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, porque derrubou o seu altar. E todos os midianitas, amalequitas e os filhos do Oriente ajuntaram seus exércitos, atravessaram o Jordão e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que tocou a trombeta, e os Abiesritas passaram a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, chamando-os à batalha, e enviou ainda mensageiros a Azer, a Zebulon e a Naphtali, que lhe saíram ao encontro. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minhas mãos, como disseste, olha, eu porei um pouco de lã na eira. Se o orvalho estiver somente na lã e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim aconteceu. No dia seguinte, ele se levantou de madrugada, apertou a lã e do orvalho da lã espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira. Permite-me ainda falar só esta vez. Rogo-te que, mais esta vez, eu faça a prova com a lã. Rogo-te que só a lã fique enxuta e em toda a terra haja o orvalho. Deus assim o fez naquela noite. Só a lã estava enxuta e sobre toda a terra havia orvalho. Então aqui completamos o capítulo 6 de Juízes, entrando na história de Gideão, né? Gideão, quando o povo de Israel estava subjugado ali pelos midianitas, ele é levantado pelo Senhor para ser esse libertador. Ele que não tinha coragem, né? Ele que era medroso, o texto dá a entender isso, estava malhando trigo no lagar, escondido, com medo dos midianitas. O Senhor aparece para ele e o chama, né? E quando chama, ele tem a desculpa, ele se acha incapaz, ele se acha realmente, né, impossibilitado de fazer aquilo, o menor de todos. E o Senhor, que ama usar os improváveis, diz que vai ser ele mesmo. E ainda diz assim: vai nessa tua força. Que força, né? A força que nem ele conseguia ver, mas que o Senhor conseguia enxergar nele, porque o Senhor faz isso. Quando nem nós enxergamos em nós ali uma força, o Senhor está enxergando, e ele diz para ele: vai nessa tua força aí que você vai libertar Israel da mão dos midianitas. E aí ele vai, né, ali, faz uma limpeza na sua casa, né, destrói o altar de Baal, com medo também, porque ele foi de noite, porque estava com medo, mas ele vai com medo mesmo, né? E depois ele ainda pede 2 provas para Deus. Por quê? Porque ainda estava ali com medo, temeroso, mas foi fazendo aquilo que Deus o chamara para fazer.
E aí amanhã a gente vai continuar lendo a história aqui de Gideão e ver como ele libertou realmente o povo de Israel ali do domínio dos midianitas, né? Então é isso, estou aqui no aeroporto de Brasília, em pé aqui nessa manhã, enquanto as pessoas passam e me veem aqui, feito um insano, lendo a Bíblia, em pé aqui no aeroporto de Brasília, né? Cumprindo com esse compromisso nosso de estar aqui. Amanhã nós voltamos no nosso horário normal, normal para quem está no horário de Brasília, porque amanhã eu estarei em Manaus, então meu horário vai ser um pouco diferente, eu vou ter que entrar às 4h42 da manhã de novo, né, que será às 5h42 da manhã. Então às 5h42 da manhã, horário de Brasília, nós estaremos juntos aí dando continuidade aí para a nossa leitura da Bíblia toda em 142 dias, aí agora no livro de Juízes. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo, e vamos prosseguindo em nome de Jesus aí no propósito. Deus te abençoe, um ótimo dia e até amanhã, 5h42 da manhã, horário de Brasília. Deus abençoe.